Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar num material bem interessante que fala sobre um potencial que a gente nem sempre percebe que tem. A fonte usa uma imagem forte, sabe? Um filhote de leão que cresceu com ovelhas. Ele vivia com medo, igualzinho a elas, até ouvir o rugido de outro leão. E aí algo mudou dentro dele. A nossa ideia aqui é explorar justamente isso. Como que reconhecer essa força interna pode de fato transformar a vida de alguém? É uma metáfora poderosa mesmo, né? Porque o leão, ele não era uma ovelha, ele só achava que era. A natureza dele estava lá, escondida, digamos assim. O rugido foi só o gatilho. E a conexão que o material faz é bem direta. Muita gente vive abaixo do que poderia por se ver de forma limitada, né? Sem acessar essa força de leão interna. As fontes chamam até de padrão divino. E parece que descobrir quem a gente é de verdade é crucial. O texto até cita Phillips Brooks falando que a gente vive só meia vida até esse momento. Mas como acontece esse despertar? O material fala de várias coisas, né? Uma crise, um livro que mexe com a gente, ou até filosofias novas. Mencionam a ciência cristã, o novo pensamento, que eram movimentos mais do século XIX, focados nesse poder da mente, certo? Isso, correto. Esses sistemas de pensamento podem ser esse toque, sabe, que acorda o potencial. E o interessante é que o material sugere que esse gigante adormecido não é coisa só de gente famosa, não. Pode estar em qualquer um, num escriturário, num soldado, talvez como estava lá, quieto, no Charlie Schwab antes dele virar um magnata do aço. Ou em líderes que hoje ninguém conhece. O ponto-chave é essa virada na percepção de si mesmo. E uma das ferramentas para isso, pelo que entendi, é o pensamento. Aquela ideia de que a gente pensa as coisas que quer. Mas não é só, tipo, pensamento positivo superficial, né? Parece algo mais fundamental sobre como a mente funciona. Exato. A proposta aqui é até um pouco mais radical, digamos. Não é que a mente só influencia. É como se ela fosse um ímã mesmo, ou um filtro, que atrai ou deixa passar aquilo que está na mesma frequência dos nossos pensamentos principais. Pensar em falta atrai falta. Pensar em abundância atrai abundância. É quase uma lei de correspondência que eles apresentam. Intrigante. E isso está muito ligado à fé, né? Não só a fé religiosa, mas acreditar na própria capacidade. É isso. Os exemplos são marcantes. Edison vendo as invenções antes de existirem, Lincoln sonhando com a liberdade, Colombo com as terras do outro lado do mar, Joana d'Arc, o que une todos eles? É a convicção, aquela certeza que não se abala, sabe? A fé, nesse sentido, é a ponte entre ter a ideia e fazer acontecer. É a crença que te mantém firme, mesmo com dúvida, com obstáculo. O material até fala que é um elo com um poder maior, seja Deus, seja o universo, algo que potencializa a gente. E o contrário disso, o desânimo, é visto como uma doença mental mesmo, que paralisa, que impede esse fluxo. Isso me lembra a questão da felicidade. Tem aquela história do menino que via as janelas da casa vizinha brilhando, douradas. Aí ele foi lá ver e descobriu que era só o reflexo do sol. E que a casa dele também parecia dourada vista de longe. Então a felicidade não estaria nessas buscas externas, é isso. Exatamente essa a ideia. A filosofia que está por trás diz que a felicidade de verdade, ela nasce dentro da gente. Vem de pensar certo, agir certo, de ser útil para os outros. Não está nas coisas que a gente tem ou nos prazeres que passam rápido. O texto fala até numa experiência de 20 minutos de realidade. Uma clareza súbita, assim, sobre a beleza e alegria da vida, mas vindo de dentro, aqui e agora. É um foco bem no presente, diferente de algumas teologias mais antigas que focavam muito no depois, né? E como cultivar esse estado interior? As fontes dão muito destaque para as afirmações, para o diálogo que a gente tem com a gente mesma. O exemplo lá da Batalha de Verdun, com Eles Não Passarão, é forte. Como isso se aplica no dia a dia? Olha, a ideia é que a palavra, especialmente a conversa interna, aquelas conversas de coração para coração com você mesmo, molda a nossa realidade de dentro para fora.
Afirmações fortes, tipo eu sou forte, eu sou capaz, eu sou sucesso, ditas com convicção mesmo, ajudariam a reprogramar a mente, para combater o medo, a dúvida, a preocupação e para fortalecer a vontade e a autoconfiança. E, por último, tem uma camada que parece ainda mais profunda. Uma parceria com o infinito, com Deus. Como isso entra na história? Não somos só nós pensando e agindo. A visão que eles trazem é de cocriação, como se figuras tipo Edison fossem canais, sabe? Para a inteligência universal trazer as invenções. Ou Luther Burbank, que criava plantas novas, como se ele estivesse colaborando com a natureza, com as forças maiores. Essa conexão consciente tiraria aquela sensação de que a gente está sozinho, limitado, e multiplicaria a nossa eficácia, daria um fluxo, um apoio. Uau! Fascinante. Então, para a gente amarrar um pouco o que a gente explorou aqui, existe um potencial enorme dentro da gente, né? Como aquele leão que se achava ovelha. E para despertar isso, o caminho passa por autoconsciência, por direcionar o pensamento, cultivar a fé, buscar a felicidade dentro, usar afirmações e talvez até sentir essa conexão maior. A grande mudança parece ser interna, na nossa cabeça, no diálogo com a gente mesma. Precisamente. A transformação começa na mente. E para deixar uma reflexão final, o material vai além, sugere que até as nossas células respondem ao que a gente pensa, que a gente está pensando com o corpo todo. Se as nossas palavras e pensamentos têm esse poder criativo a cada momento, que tipo de diálogo interno a gente está mantendo agora e que realidade a gente está, talvez, literalmente construindo para nós, célula por célula. Fica aí a provocação.